Beleza, meninos? Então, aproveitando para continuar aqui traçando os pontos principais da GO para vocês, doenças clínicas na gravidez são temas muito cobrados na prova. Então eu falo assim, Vinícius, o que vai cair na minha prova com certeza? Sangramento na gravidez vai cair com certeza. Vai cair com certeza pré-natal. A gente discute mais para frente. Vai cair com certeza pré-eclâmpsia e diabetes. Diabetes na gravidez e pré-eclâmpsia são duas questões certas na prova. Ou às vezes eles cobram duas de pré-eclâmpsia, ou pelo menos uma de pré-eclâmpsia e um diabetes gestacional. O nosso foco aqui na obstetrícia é principalmente, olhando aí o que mais cai na prova de vocês, o rastreio de diabetes. A parte do tratamento cai às vezes na clínica, mas o rastreio é particularidade nossa do pré-natal diabetes gestacional, rastreado no pré-natal pelo obstetra. E depois eu discuto aí rapidinho com vocês infecção urinária, que também é super comum, e profilaxia da transmissão vertical do HIV. Os pontos mais importantes. Agora vamos começar com essa questão aqui. Olha, acompanha aqui comigo, olha pra cá. Uma paciente primigesta de 27 anos, 36 semanas de gestação, chegou à emergência, cefaleia, visão turva, diplopia, dor epigástrica. Sintomas neurológicos. Ao exame físico, PA 170 por 110. Constatou ali, ó, não tem dinâmica uterina, não tem metrocístole, frequência cardíaca fetal de 140, normal, beleza. Reflexo tendinoso hiperativo. Reflexo patelar exacerbado. Gente, isso é uma pré-eclâmpsia grave. E como a gente define pré-eclâmpsia? Hipertensão com proteinúria que surgiram a partir de 20 semanas, ok? Uma hipertensão e uma proteinúria que surgiram após a 20ª semana, ou uma paciente que já era hipertensa, que a pressão agravou e surgiu a proteinúria patológica ali depois de 20 semanas. Só que para chamar de grave esse quadro, a pré-eclâmpsia tem que estar exacerbada em todos os aspectos, nos níveis tensionais, na proteinúria, nos sinais neurológicos. Então é muito importante que vocês cheguem na prova com os critérios de gravidade assim, muito claros na cabeça. O que seria uma pré-eclâmpsia grave, Vinícius? Vinícius, o que é grave na prova? Qualquer coisa, qualquer item do quadrinho aqui. PA maior ou igual a 160 de sistólica ou diastólica maior ou igual a 110, não há necessidade das duas alterações, a sistólica e a diastólica. Sistólica ou a diastólica elevadas já indicam o critério de gravidade. A proteinúria, eu já botei aqui vermelhinho divergência, uma divergênciazinha. Por quê? Classicamente, a proteinúria acima de 5 gramas, a maioria dos autores sempre colocaram como grave. Proteinúria patológica na gravidez é a partir de 300 miligramas na urina de 24 horas. Lembra dessa? Então, a partir de 300 miligramas numa urina de 24 horas é proteinúria patológica na gravidez. Até 300 tudo bem. Agora, acima de 5 gramas é considerado grave. Porém, eu botei uma divergência porque alguns autores não consideram mais a proteinúria como sinal de gravidade. Vamos entender. Alguns trabalhos, algumas publicações mais recentes mostraram que a correlação, olha só, presta atenção, a correlação entre a intensidade da proteinúria e a gravidade da doença não era bem o que a gente imaginava. Então, eles perceberam que mesmo proteinúrias absurdas, proteinúrias nefróticas, não necessariamente evoluíam para quadros graves. Então, alguns autores já retiraram a proteinúria dos critérios de gravidade. Só para vocês ficarem de olho na referência bibliográfica, aqui não vai ter jeito. Tá? Atualmente, a maioria ainda coloca a proteinúria como critério de gravidade, mas depende do concurso, depende da referência bibliográfica. Continuando o critério de gravidade, edema agudo de pulmão. Então, ó, assistindo o vídeo aí, ó, edema agudo de pulmão. Fala, Vinícius, caraca, gente, ok, a gente está discutindo junto aqui, é só a sigla que eu botei para ficar bonitinho. Edema agudo de pulmão, oligúria, uma diurese abaixo de 25 ml hora, mais ou menos. Então, uma oligúria indica para mim que realmente o volume intravascular está restrito.
inclusive risco de insuficiência renal, paciente com pré-eclâmpsia grave, pode evoluir para insuficiência renal. Olha a creatinina maior ou igual a 1,3, critério de gravidade. Qualquer item desses, gente, ou pela PA, ou pela proteinúria, quem ainda usa proteinúria, ou edema agudo de pulmão, ou ligúria, ou a creatinina acima de 1,3, ou a paciente grave da síndrome HELP, que tem H de hemólise, EL de elevação de enzimas hepáticas, LP de plaquetopenia. Então percebam que vários critérios de pré-eclâmpsia que colocam a paciente como grave são critérios laboratoriais. Então, se você suspeita que a paciente tem pré-eclâmpsia, interna para ver critério de gravidade. Você tem que rastrear critério de gravidade. Às vezes a pressão está normal, mas às vezes ela é grave porque laboratorialmente você vai encontrar LDH acima de 600, esquizóstomo, ali ó, no esfregaço do sangue periférico, mostrando que tem hemólise. Você vai encontrar a ST ou TGO maior ou igual a 70, praticamente o dobro do normal. Plaqueta abaixo de 100 mil. Então, laboratorialmente, se ela tiver HELP, mesmo que a PA esteja normal, eu coloco essa paciente como grave. Ou, se essa paciente, mesmo com a PA normal, se ela começar a ter distúrbio visual, diplopia, escotoma cintilante, se ela começar a ter distúrbio gástrico, assim, começar clássico, epigastralgia, ou às vezes uma dor em barra aqui no hipocôndrio direito, principalmente. Então, ou epigastralgia ou dor em barra no hipocôndrio direito. Distensão da cápsula hepática, distensão da cápsula de Gleason. Risco, inclusive, de rotura hepática. É raro, mas é catastrófico. Então, isso coloca a paciente como grave. O que vocês mais esquecem na prova é isso aqui. Olha para cá. Reflexo exacerbado, reflexo tendinoso exacerbado, exaltado, reflexo às vezes patelar exagerado, também é critério de iminência de eclâmpsia. E coloca ela como grave. Mais uma vez, meninos, essa tabela de gravidade tem que estar, assim, muito firme na cabeça de vocês. Perto da prova, tem que dar uma olhada nisso daqui. Se a mulher é grave, se ela é grave, você interna. Pré-eclâmpsia grave, sempre interna. A gente vai internar e o que mais a gente vai fazer? Avalia a necessidade de antihipertensivo. A gente vai olhar para a PA dessa paciente, que se a PA dela tiver maior ou igual a 160 por 110, principalmente a diastólica, que é o que mais preocupa a gente vai entrar com a hidralazina venosa, não adianta hidralazina oral, não adianta metildopa oral, na crise hidralazina venosa para poder reduzir os níveis tensionais. Não confunda o controle da hipertensão, o controle dos níveis tensionais com a profilaxia da eclâmpsia. Não confunda por quê? Porque algumas questões de pré-eclâmpsia grave, vocês não vão precisar fazer um antihipertensivo, porque a PA não vai chegar a 160 por 110, apesar da paciente ser grave, não será pelos níveis tensionais, mas toda pré-eclâmpsia grave tem que prevenir a crise convulsiva com sulfato de magnésio. Então, toda vez que você caracterizar que é uma pré-eclâmpsia grave, meninos, tem que fazer sulfato de magnésio. Escolhe teu esquema, ou Zuspan, ou Pritchard, mas faça sulfato de magnésio. E se ela convulsionar, sulfato de magnésio ainda é a droga que, além de prevenir, trata a crise da eclâmpsia. Tudo bem? E aí a gente tem que pensar, depois de estabilizar a paciente, em avaliar o parto. Porque o tratamento da pré-eclâmpsia grave é o parto. Então a gente estabiliza a paciente e depois a gente discute ali o parto para a paciente. Se for muito prematurinho e depois de estabilizar com sulfato de magnésio, com a hidralazina, a mãe estiver bem, o feto estiver bem, quer medida heróica, tentar o corticoide para diminuir desconforto respiratório fetal, enterocolite necrotizante, enfim, quer diminuir complicação da prematuridade, paciente internada, você até pode fazer a betametasona ou a dexametasona para diminuir complicação fetal se as condições maternas e fetais estiverem sensacionais. Estiver tudo bem, estável. Porque se a mulher não estabilizar, independente da idade gestacional, parto. O que não significa que sempre é cesárea, tá? Cuidado, igual o descolamento prematuro de placenta, muita gente fala, DPP cesárea. Não é bem isso. Aqui também,
Se a mãe estiver bem, se as condições ali do canal, a pelve, a bacia, o colo, se as condições forem favoráveis, pode-se inclusive fazer um parto por via vaginal, ok? Pré-eclâmpsia não é indicação absoluta de cesárea. É isso que eu queria que vocês tomassem cuidado numa prova, para não excluir uma alternativa que fala em parto vaginal. Ah, é parto vaginal, então tá errado. Não, não é bem assim. Se a mãe estiver bem, o feto estiver bem, as condições do colo, da bacia forem favoráveis, pode-se, mesmo na pré-eclâmpsia grave, fazer um parto vaginal, depois de estabilizar o quadro. Maravilha? Olha a questão de novo, então. Vamos lá. Cefaleia, visão turva, diplopia, dor epigástrica, iminência de eclâmpsia. PA, 110/70. Grave. 170 por 110. 170 por 110. Grave. Reflexo patelar hiperativo. Iminência de eclâmpsia. Essa paciente, então, eu vou sulfatar, sulfato de magnésio, prevenção de eclâmpsia imediata, estabilizar a paciente, os níveis tensionais também. A gente vai entrar com a hidralazina venosa e 36 semanas, depois que estabilizar a mãe, a gente vai fazer esse parto. Tudo bem? Para eclâmpsia grave com mais de 34 semanas, estabiliza e o benefício do corticoide vai ser tão pequeno que a gente prefere resolver para eclâmpsia grave com mais de 34 semanas. Certo? Maravilha. Cuidado, porque mesmo tendo uma alternativa que falasse do uso do antihipertensivo, que também a gente iria usar, o sulfato de magnésio é mandatório. O correto, o melhor, o mais completo na questão seria sulfato de magnésio e também a hidralazina. Mas o sulfato de magnésio, se você tiver que optar, sulfato de magnésio é a primeira coisa que tu vai fazer, ok? Prevenir a crise eclâmptica. Mulher de 36 anos, 27ª semana, realiza o pré-natal na UBS, então, a princípio é uma paciente de baixo risco, fazendo pré-natal na unidade básica de saúde, relata que na primeira gestação, tudo bem, o filho nasceu bem, tudo legal, parto vaginal, peso de 4.200, menino grande. Ao exame físico, PA 120/80, ausência de edema, exame obstétrico, altura uterina de 28, 27 semanas, altura uterina de 28, tá excelente. Beleza. Batimento cardíaco fetal 144, ótimo. Movimentação fetal presente. Glicemia de jejum na primeira consulta, 83. Normal. Em relação ao rastreamento de diabetes gestacional, o que a gente faz para essa paciente? Já adianto, a glicemia está normal. Na prova do Revalida, cai mais as recomendações do Ministério da Saúde. Existem vários protocolos. Existem, na verdade, 6 protocolos diferentes. Ficaria inviável você decorar tudo e na hora da prova ainda ter que escolher, sortear qual vocês vão usar. Na prova do Revalida, cai mais Ministério da Saúde. Na residência médica, alguns serviços cobram mais o que a Sociedade Americana de Diabetes fala, porque a maioria dos livros de obstetrícias nacionais mesmo seguem mais a Sociedade Americana de Diabetes, por causa de um estudo grande chamado HAPO, H-A-P-O. Mas no Revalida, a gente está discutindo Ministério da Saúde. A última recomendação específica para rastreio de diabetes na gravidez, Manual de Pré-Natal de Alto Risco, 2012. 2012, Pré-Natal de Alto Risco, Manual do Ministério da Saúde, manual inclusive legal, ele propõe o seguinte: o rastreio de diabetes na gravidez, Ministério da Saúde 2012, é feito com glicemia de jejum e avaliação de fator de risco. Primeira consulta de pré-natal, a gente bate um papo com a paciente, avalia fator de risco e a gente avalia a glicemia de jejum. A glicemia de jejum pelo Ministério da Saúde, normal, é abaixo de 85. Ok? Pelo Ministério da Saúde. Se a glicemia de jejum estiver normal e a paciente não tiver fator de risco, glicemia de jejum normal, e a mulher não é glicemia normal, e não tem fator de risco, o que é fator de risco no Ministério da Saúde? Idade acima dos 35, hipertensão arterial sistêmica, obesidade, macrosomia, polidramia na gestação anterior, história de macrosomia, história de polidramia,
Diabetes gestacional prévio, ou até parente de primeiro grau com diabetes também conta, tá? Ou diabetes gestacional prévio, então história pessoal de diabetes na gravidez anterior, ou até uma história familiar, parente de primeiro grau diabético, com diabetes, beleza. Não tem fator de risco e a glicemia de jejum abaixo de 85, rastreio negativo, conduta, repetir a glicemia de jejum lá no segundo trimestre, entre 24 e 28 semanas. Período diabetogênico, período crítico. Então, tá negativo, a glicemia de jejum, fator de risco ausente, 24, 28 semanas, repete a glicemia de jejum. Ok? Se a glicemia de jejum estiver maior do que 85 até 126, ou mesmo a glicemia abaixo de 85, se a paciente tem fator de risco, a gente vai encaminhar para o teste oral de tolerância à glicose com 75 gramas. O que a gente avalia no teste oral de tolerância com 75 gramas? O TOTG 75 avalia a glicemia de jejum 1 hora depois dessa sobrecarga com glicose e 2 horas depois dessa sobrecarga. Em jejum, Ministério da Saúde. Em jejum, se tiver maior ou igual a 95, 1 hora depois, 1 hora igual a 180, 2 horas depois, 1 hora igual a 155, diabetes gestacional. Tiver os 3, diabetes, beleza. Se pelo menos, ao invés dos 3, tiver 2 valores alterados, eu ainda considero diabetes. Um valor só para o Ministério da Saúde não é diabetes gestacional. Tá claro? Então, para o Ministério da Saúde, eu preciso de pelo menos 2 dos 3 valores alterados para chamar de diabetes gestacional. É diferente do protocolo americano, que com um valor, e nem são esses valores também são diferentes, eu já chamaria de diabetes gestacional. Tudo bem? Um outro detalhe para a gente amarrar o protocolo de rastreio, que é a parte mais forte aqui na obstetrícia em relação à diabetes gestacional. Percebam que eu falei que com fator de risco ou a glicemia de jejum maior ou igual a 85 e até 126 é rastreio positivo, com fator de risco ou de 85 a 126 é fator de risco, é rastreio positivo e vai para o TOTG 75. Mas Vinícius, e se a glicemia tiver maior ou igual a 126? Se a glicemia de jejum, lá na primeira consulta, maior ou igual a 126, repetido e confirmado, o ideal para não ter perigo, já é diabética. Só que o Ministério da Saúde chama de diabetes gestacional, mesmo no primeiro trimestre. Descobriu na gestação, o Ministério da Saúde chama de gestacional. Então, maior ou igual a 126, é só repetir de novo, repetido e confirmado, diabetes gestacional. Tudo bem? Tratamento, dieta, atividade física, não surtiu efeito, insulina. Certo? Mas a maioria das questões vão pegar mais na parte do rastreio. Igual a nossa questão aqui, ó. 36 anos, secundigesta, 27ª semana. Falou que, tá vendo, primeira consulta do pré-natal lá foi 83. 83 no início, tá ótimo. Se 83 está normal no início, a conduta a princípio seria fazer o quê? Só repetir a glicemia, certo? Olha só. TOTG. Você falou, ué, não entendi. Muita gente nesse ano, que fez, no ano dessa prova aqui do INEP, nesse ano aqui dessa prova do Revalida, ficou doida, porque falou, Vinícius, espera aí, se a glicemia de jejum está menor que 83, o rastreio negativo era para pedir a glicemia. Aqui, 28 semanas, faz a glicemia, letra B. A paciente tem história de um feto grande. Existe só uma briga na literatura se macrossômica a partir de 4 ou 4,5. Aí pode discutir com a questão por aí. Mas a história de um feto grande já coloca como rastreio positivo, mesmo que a glicemia tenha dado abaixo de 85. Então essa paciente com rastreio positivo, ou pelo fator de risco, ou pela glicemia maior ou igual a 85, é TOTG 75 com 28 semanas que ela vai fazer.
Na verdade, o manual do Ministério da Saúde não chega a especificar que tem que ser com 28 semanas o TOTG 75. Ele fala assim, faça o TOTG 75. Mas por dedução, e todos os outros livros recomendam que o momento é de 24 a 28 semanas. Tanto que a questão do Revalida Nacional colocou 28 semanas, que é o que a gente usa mesmo. Tudo bem? Tá claro? Entenderam por que, que a resposta tem que ser a letra D de dado? Agora, olha mais essa aqui. Se é com digesta 18 semanas, comparece à segunda consulta de pré-natal numa unidade básica de saúde e traz resultado de exame de urocultura, mais de 100 mil unidades formadoras de colônia. Mais de 100 mil. Pô, coisa pra caramba. 10 elevado à quinta potência. Nega queixa urinária. Não tem sintoma. Bacteriúria, mas assintomática. Nega queixa urinária, nega febre. Exame físico, bom estado geral, corada, hidratada, eupneica, PA normal. Exame obstétrico, 17 centímetros de fundo uterino. Batimento cardíaco fetal, presente, rítmico. 136, excelente, lindo. 18 semanas, 17 de fundo uterino, tudo ótimo. Exceto um examezinho de urina. Trata ou não trata o exame de urina? Ela não sente nada. A paciente não tem queixa. Ausência de queixas. Trata ou não trata? E aí? Depende do número de colônias. Depende da urocultura. Vamos lá? Primeira coisa, infecção urinária. Qual é o principal agente? E digo isso, infecção urinária de forma geral, então. Esquece que ela está grávida. Se fosse uma questão de prova, num homem ou numa mulher, fora da gravidez mesmo, qual o principal agente? Só perguntar assim, qual o principal agente de infecção urinária? Fora ou dentro da gravidez? E. coli, Escherichia coli. Toma cuidado, meninos, por favor, é carinho, tá? É zelo, só para não ter perigo na prova. Se vocês tiverem que escrever espécie assim, grifem embaixo. Porque aqui no caso eu coloquei em itálico, mas não faz isso na prova, porque o cara vai achar que você escreveu de lado só. De boa mesmo, exagero, mas toma cuidado. Na prova, risca embaixo, sublinha. É a maneira taxonômica correta de escrever uma espécie, tá? Exagero, mas eu já vi gente perder ponto por causa disso. Beleza? Então, Escherichia coli é o principal agente de infecção urinária de forma geral, fora e dentro da gravidez. Agora, a bacteriúria assintomática não é todo mundo fora da gravidez que tem que tratar. Não. Nem toda bacteriúria. Eu pego no consultório uma mulher de 20, 30 anos com bacteriúria assintomática. Normal, mulher sem patologia de base nem nada, eu não faço nada. Acompanha. Mas na gravidez, bacteriúria assintomática é indicação absoluta de tratamento se somente se presta atenção. Acima de 10 elevado à quinta potência de unidades formadoras de colônia. Fala, Vinícius, 10 elevado à quinta, acima de 100 mil. Foi a questão do INEP, a questão do Revalida. Acima de 100 mil unidades formadoras de colônia, acima de 100 mil, acima de 10 elevado à quinta potência, a gente tem que tratar assintomática. Se ela for sintomática, não é bacteriúria assintomática, é cistite, é pielonefrite. Então, uma mulher assintomática no pré-natal, que a urocultura vem acima de 100 mil colônias do mesmo agente, a gente tem que tratar. Como a gente vai tratar? A gente vai tratar com amoxicilina, nitrofurantoína, cefalexina. Então, vocês podem usar penicilina, cefalosporina de primeira geração, nitrofurantoína, macrodantina. Na gravidez, evita esquema de 3 dias, esquema curto. Na gravidez, a gente trata por 7 a 10 dias. Evita esquema curto. Então, trata por 7 a 10 dias, tá bom? Amoxicilina, por exemplo, 500 mg de 8 a 8 horas por 7 dias. Nitrofurantoína, 100 mg de 6 em 6 horas, 7 a 10 dias. E o detalhe importante, muito importante, muito cobrado na grávida, é que toda vez que você tratar a infecção urinária, mesmo bacteriúria assintomática, ela não sente nada, tem só lá mais do que 10 elevado à quinta potência, urocultura de controle. Tratou infecção urinária na gravidez, urocultura de controle.
7 a 10 dias depois, repete a urocultura para ter certeza que não ficou resquício. Até porque, no caso da bacteriúria assintomática, a mulher não sente nada. A mulher não sente nada, como é que vocês vão saber que curou ou não? Pelo controle na urocultura. Tudo bem? Por que a gente trata, meninos, bacteriúria assintomática na gravidez? Isso pode cair na tua prova. Bacteriúria assintomática tem que ser tratada na gravidez, então acima de 10 elevado à quinta potência lá, porque é risco de parto prematuro, risco de amniorrex prematura, risco de pielonefrite na gravidez, então trate. Agora, a diferença para cistite é que a mulher vai ter it, inflamação. Então ela vai ter disúria, polaciúria, hematúria. E aí eu não preciso ter mais do que 10 elevado à quinta. Não, não. Mulher com urocultura na gravidez, urocultura positiva, cistite, tem it, tem hematúria, tem disúria, tem polaciúria. Eu já trato independente do número de colônias. Aqui, a diferença é essa. Eu não preciso na cistite de um número determinado de colônias. Eu nem preciso da urocultura para tratar a cistite. Então, presta atenção no que eu estou falando. Olha, gestante chegou no ambulatório com disúria, com hematúria, não tem febre, não tem nada para pensar em pielonefrite, eu estou pensando só em cistite, você vai fazer o seguinte, você vai passar um antibiótico, nitrofurantoína, amoxicilina, ampicilina, cefalexina, passa um antibiótico, mas vai falar com ela o seguinte, olha, você vai começar a tomar amanhã de manhã, depois que colher a urina e mandar para o laboratório. Então, colhe a urina, manda para o laboratório, e aí, não precisa do resultado da urina, você já começa a tomar um antibiótico. Por quê? Porque se aquele antibiótico, tratamento empírico, não surtir efeito, já tem uma urocultura rolando. E aí você vai saber para qual antibiótico você vai trocar. Você vai saber o que ela é, a que ela é resistente ou não. E, mesma coisa, mesmo tratamento e também o mesmo controle da bacteriúria assintomática. Vai fazer urocultura de controle. Vai fazer urocultura de controle. Tudo bem? A diferença da pielonefrite, e isso eu queria muito que você levasse para a prova, não esquecesse, presta atenção, é que pielonefrite na gravidez obriga a internar essa paciente. Pielonefrite na gravidez é igual a internação hospitalar. Pielonefrite na gravidez, a gente tem que internar a paciente e tem que fazer antibiótico parenteral. Mesmo esquema da cistite, é tratamento empírico. Porém, ó, pielonefrite, chegou lá, Jordano positivo, febre, disúria. Acha que é pielonefrite? Interna grávida, na gravidez, na gestação, sempre interna. Colhe a urocultura, manda para o laboratório, não vai me aguardar a urocultura não. Você manda só a urocultura para o laboratório e começa um tratamento. Por exemplo, ceftriaxone, ou até uma ampicilina venosa mesmo, começa a tratar, que aí, enquanto isso, vai rolando a urocultura. Se a paciente resolver melhorar ali só com tratamento empírico, excelente. Se não melhorou, tem uma urocultura rolando, eu já sei para qual antibiótico eu vou trocar. Mas, de novo, pielonefrite na gravidez, indicação de internação. Sempre interna. Tudo bem? Tá claro, meninos? Essa paciente assintomática, sem queixas, 100 mil unidades formadoras de colônia, bacteriúria assintomática, acima de 10 elevado à quinta potência, exige tratamento. Então a gente vai iniciar o antibiótico e vai repetir a urocultura 7 dias após o término para ter certeza que deu certo. Tudo bem? Maravilha. Bacteriúria assintomática na gestação tem que tratar. Fora da gestação, a maioria não tem que tratar, depende da doença clínica, depende da situação clínica do paciente. E para a gente fechar esse bloco de doença clínica na gravidez, vocês discutem muito HIV ali pela clínica médica, mas é importante lembrar da profilaxia, a transmissão vertical do HIV na gestação. Quais pontos que eu queria lembrar rapidamente aqui com vocês? Olha, terapia antirretroviral combinada.
Quais gestantes com HIV têm que fazer a terapia antirretroviral combinada? Não se faz monoterapia em hipótese alguma mais. Então é terapia combinada. Quais gestantes, quanto de CD4, quanto de carga viral tem que ter para fazer terapia antirretroviral na gestação? Não importa. Toda gestante portadora do HIV faz terapia antirretroviral na gestação. Não importa, não cai nessa pegadinha. Não importa CD4, não importa a carga viral. Toda gestante portadora do HIV, ou que descobriu HIV na gestação, ou que já tinha HIV, ela faz a terapia antirretroviral combinada ao longo de todo o pré-natal. E atualmente persiste no puerpério. Tudo bem? AZT venoso. Então a terapia, comprimido, terapia oral, ao longo de todo o pré-natal. Na hora do parto, toda gestante faz o AZT venoso, zidovudina venosa, ao longo de todo o trabalho de parto, até clampear o cordão, ou se for cesárea, antes da cesariana, até clampear o cordão. Tem um detalhe que a última recomendação aí do Ministério da Saúde traz pra gente, que é a seguinte: olha, presta atenção. Ó, toda gestante, durante o trabalho de parto, ou antes da cesárea, até clampear o cordão, tem que fazer AZT venoso todo o trabalho de parto ou antes da cesárea até clampear o cordão. Beleza. Exceto, tem uma exceção, se a carga viral estiver indetectável depois de 34 semanas naquela paciente que fez a terapia antirretroviral bonitinha no pré-natal. Então vamos lá. Isso é uma mudança drástica. Terapia antirretroviral combinada no pré-natal. Beleza, fez o pré-natal inteiro. Na hora do parto, foi ver. A carga viral colhida com mais de 34 semanas, tem que ser uma carga colhida com mais de 34 semanas, e ela está negativa, ou seja, indetectável, não precisaria do AZT venoso intraparto. Ok? Só esta exceção. E lembrar que na hora do parto, evitem procedimentos invasivos. Na hora do parto, não vai me romper a bolsa dela de bobeira, não faz a amniotomia, deixa a bolsa íntegra o maior tempo possível, não me faça episiotomia, só extrema necessidade, não vai fazer um corte que se aumenta a exposição da criança a sangue materno. Então não faça a episiotomia, não use fórceps, mais uma vez, somente, meninos, extrema necessidade, só extrema necessidade, porque aumenta a chance de uma laceração nessa criança, e contato de sangue da criança com a mãe. Então é evitar, na hora do parto, a ideia é evitar procedimento invasivo, procedimento que exponha a criança ali, ó, mais ainda ao sangue materno. Então evitar a episiotomia, evitar o uso de fórceps, evitar vácuo extrator também, mesmo raciocínio do fórceps aqui para o HIV, evita o vácuo extrator, evita ainda a amniotomia. Se tiver que romper a bolsa no período expulsivo, se a criança sair e não rompeu, excelente, melhor ainda. Deixa aí saindo com a bolsa íntegra, melhor ainda, protege a criança. E o clampeamento, segundo o Ministério da Saúde, o clampeamento pelo Ministério da Saúde é clampeamento precoce de cordão aqui. Ok? Então, pelo Ministério da Saúde, clampeamento precoce, como pelos livros mesmos nacionais, tá? Clampeamento precoce de cordão para diminuir a chance ali de uma transmissão vertical. Estou repetindo isso porque tem trabalho que fala que esse clampeamento precoce não diminuiria tanto assim a chance de transmissão do HIV. Mas pela literatura nacional, na prova de vocês, clampeamento precoce em caso de HIV. Maravilha! E é isso que eu queria deixar de mensagem para vocês aqui, ó. De cereja no bolo, os pontos mais importantes de doença clínica na gestação que não podem faltar na prova de vocês. Maravilha! Beleza!